Intensificada das eleições aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, como manda a tradição, né? Vocês já sabem, todo ano de eleição é assim. Nós estamos mergulhados desde novembro do ano passado nessa cobertura, trazendo diariamente as notícias mais importantes para informar os nossos ouvintes. O eleitor, que vai ter que escolher os candidatos aí à presidência da República, governo do Estado, os deputados e também um candidato ao Senado Federal. Para conversar um pouco mais conosco sobre política, sobre números da corrida para a presidência da República, nós convidamos para o programa de hoje o cientista político e presidente do Conselho Científico do IPESP, Antônio Lavareda. Como é que vai, Lavareda? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Já vi que o Lavareda não está conosco, mas na sequência já vai estar conectado conosco aqui, viu, Thaís? Vamos dar os números aí da mais recente pesquisa que nós tivemos a divulgação ontem, né, pelo Instituto IPESP para a eleição presidencial desse ano. De volta já o Lavareda para os cumprimentos e para que nós possamos dar sequência na nossa conversa. Tudo bem, Lavareda? Bom dia. Bom dia, Pedro. Estava conversando aqui com os nossos ouvintes, com a Thaís, né, enquanto a gente conectava novamente aí a tua ligação, a intenção de voto na pesquisa espontânea para a presidência da República, divulgada ontem pelo IPESP, onde o candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparece com 40% contra 30% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes tem 4%, Simone Tebet tem 1%, Paulo Marçal tem 1%, Felipe Dávila, André Janones e Sofia Manzano tem 0%. Nenhum branco e nulo, 5%, não sabe, não respondeu, 19%. Essa aqui é a pesquisa espontânea, onde o entrevistador não menciona o nome dos candidatos para presidente da República. Na intenção de voto da Estimulado, o Lula salta para 44% contra 35% do Jair Bolsonaro, 9% do Ciro Gomes, 4% da Simone Tebet, André Janones tem 2%, Paulo Marçal 1%, Felipe Dávila 1%, Vera, Sofia Manzano, Bivar, Emael e Leonardo Péricles, 0%. Não vai votar, não disse e branco e nulo, 4%, não sabe ou não respondeu, 2%. Esses são os números atualizados da pesquisa IPESP. Lavareda, qual é a análise que você faz a essa altura do campeonato desses números que eu acabei de divulgar aqui, que foram colhidos pelo IPESP e divulgados ontem? Pedro, Thaís, é importante o ouvinte de vocês entender que dessas duas questões, da questão estimulada e da questão espontânea, a mais importante é essa última, a espontânea, aquela que é formulada em primeiro lugar pelos entrevistadores e que não menciona nenhum candidato, não mostra lista, não lê a relação de nomes que estão competindo. E por que essa é a questão mais importante? Porque nessa questão se dá, de fato, o que pode ser rigorosamente classificado como intenção de voto, uma atitude, uma opinião de voto já formada. No segundo momento, aquelas pessoas que não mencionaram nome algum, elas, quando mencionados alguns candidatos, elas citam, escolhem um deles, a maioria, outros continuam sem fazê-lo. Mas isso, na verdade, deve ser visto, lido como uma inclinação. Intenção de voto para valer é a intenção de voto espontânea. E o que é que a gente tem de singular nessa eleição do Brasil de 2022? E eu acompanho eleições desde a primeira eleição da nova República, Pedro, de 1989. E isso é absolutamente singular, o que eu vou citar. É a primeira vez que você tem um volume de intenções de voto na questão espontânea, na questão que é a intenção de voto para valer, um volume tão elevado. Você tem Lula com 40 pontos, Bolsonaro com 30 e depois os outros candidatos com 7 pontos percentuais. Ou seja, você tem mais de 3/4, você tem 77% dos eleitores apontando o nome de sua escolha ainda antes de começar a propaganda, a campanha oficial e a propaganda de TV e de rádio. Isso é super diferenciado, Pedro e Thaís. Até porque a eleição também, dessa vez, não é, Lavareda, envolve dois personagens políticos muito marcantes, muito conhecidos, que têm uma capacidade de conexão com o seu eleitor muito grande. Um presidente, um ex-presidente, eu imagino para quem trabalha com pesquisa, é um momento muito
particular, muito ímpar e interessante da gente acompanhar também, né? Eu queria perguntar para você, Lavareda, aqui em relação aos números da pesquisa que a gente está divulgando agora na Rádio Bandeirantes do IPESP. Na intenção de voto estimulada à presidência da República, nós temos, nessa última medição, 44 a 35. Essa distância já foi bem maior, não é? Quando a gente olha, por exemplo, março de 2 de março, 44 a 26, e agora 44 a 35. Olhando o gráfico de longo prazo, houve um momento em que a candidatura a Lula chegou nesse patamar de 44, 45 e se estabilizou nele. A candidatura de Jair Bolsonaro, pelo seu lado, tem tido aqui um crescimento lento, gradual, mas sim um crescimento lento em relação ao que já teve lá atrás. Houve um momento em que a candidatura Bolsonaro tinha 24% e hoje ela tem 35% das intenções de voto. Você que acompanha a campanha há tanto tempo, faz que tipo de leitura desse quadro, se a gente conectar também com os dados da avaliação do governo Jair Bolsonaro, que também tem sentido ali uma melhora gradual, uma menor rejeição, uma menor avaliação negativa. Essa menor avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro está se transformando em voto para o atual presidente, Lavareda? Vamos lá, Thaís. Em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta o seguinte, recuperando aí a panorâmica que você fez na série histórica de pesquisas do IPESP. Desde dezembro do ano passado, dezembro de 2021, Lula oscila entre 44, 43, 45, agora 44. Nós podemos dizer que o ex-presidente está estabilizado. Essas oscilações, avanços e recuos são devidos ou a características amostrais, movimentos que se dão, na verdade, em função de características da amostra que captam mais ou menos um determinado segmento do eleitorado, e isso acarreta essas leves oscilações. Eu estou chamando de leve oscilação porque são oscilações em torno de um ponto. E, de outro lado, você tinha, em dezembro do ano passado, Jair Bolsonaro com 24 pontos e hoje você o tem com 35, uma ascensão de 11 pontos. A que se deve, sobretudo, essa ascensão, Thaís? E, concomitante a ela, ao mesmo tempo, se verifica uma evolução também na sua curva de avaliação positiva. A que se deve, basicamente? O fator principal, Thaís, que explica 80% desse movimento é a incorporação ao longo do tempo dos eleitores que apontavam Sérgio Moro, que tinha voltado para a disputa em novembro do ano passado, situando ali em 11, 9, 10 pontos percentuais e que foram absorvidos, recuperados, por assim dizer, porque lá no passado mais remoto eram eleitores de Jair Bolsonaro, foram recuperados pelo presidente. Então, é isso que nós precisamos entender, que esse avanço de Bolsonaro tem sobretudo a ver com a incorporação de eleitores de intenções de voto que antes se destinavam ao ex-juiz Sérgio Moro, Thaís. Lavareda, deixa eu te perguntar sobre perfil do eleitorado aí na distribuição de votos para Lula e Bolsonaro, que, como você já deixou bem claro aqui, os ouvintes que estão acompanhando todos os levantamentos mostram que nós devemos ter esses dois candidatos disputando, né, efetivamente a presidência da República. Os outros estão muito distantes de chegar próximo ali dos patamares já registrados por Lula e Bolsonaro. Sobre os eleitores aí que podem, né, ser decisivos para a mudança do quadro, ou para aumentar o número de votos de Lula, ou para reverter a situação seguindo para o Bolsonaro. Quem são esses eleitores que vão decidir essa parada eleição de 2022? Olha, Pedro, o que define hoje a vantagem, a liderança de Lula nas pesquisas, e isso ao longo de todas as pesquisas desse ano, basicamente são as atitudes, são as preferências de três grandes segmentos. Né? Que segmentos são esses? Em primeiro lugar, é o desempenho de Lula entre os mais jovens, a fatia do eleitorado mais jovem, né?
que vai ali de 16 e a gente agrega até as faixas até 34 anos, quando começa uma faixa de maturidade. São eleitores mais jovens, no geral, o que não significa eleitores super jovens, adolescentes apenas 16, 17 anos, até porque a participação desses no contingente eleitoral é muito reduzida. Pois bem, nesse contingente, o Lula, já no primeiro turno, ele fica à frente de Bolsonaro por 50 a 27, é um intervalo de 23 pontos, muito grande. O segundo segmento é o segmento das mulheres, o segmento feminino, no qual Lula conta perto de 50%, ele tem 48% e Bolsonaro 30%. Ele abre, então, Lula uma distância de 18 pontos. E depois, na faixa de salários mínimos, de renda mensal, de 0 a 2 salários mínimos, onde Lula conta com 51% contra 28% de Bolsonaro. Nesses grandes, largos segmentos do eleitorado que se assenta a liderança do ex-presidente Lula. E é isso que deixa, de certa forma, mais difícil para o incumbente, pelo atual presidente, reverter esse quadro. Tanto que ele tem apostado exatamente nas mulheres, a presença da primeira-dama na convenção do PL mirava esse público, e na faixa de 0 a 2 salários mínimos, mais especificamente, ele foca na faixa de 0 a 1, quando ele quando ele eleva o valor em R$200 do Auxílio Brasil. Pedro. Antônio Lavareda, cientista político, presidente do Conselho Científico do IPESP, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, destrinchando para o nosso ouvinte a última pesquisa do IPESP para a presidência da República. Uma outra questão, Lavareda, na pesquisa estimulada do primeiro turno, 44 a 35. Na pesquisa do segundo turno do IPESP, nós temos um índice muito maior para o ex-presidente Lula. Ele vai de 44 para 53. Já Jair Bolsonaro, que no primeiro turno tem 35, agrega apenas um ponto percentual e passa para 36%. Ou seja, na mudança do primeiro para o segundo turno, Lula cresce e Bolsonaro não. Por que acontece isso aqui na sua avaliação, Lavareda? São os votos, por exemplo, de Ciro Gomes que tendem a ir majoritariamente para o ex-presidente Lula? É isso, Thaís. Nas pesquisas de dezembro passado, novembro, outubro, quando Sérgio Moro ainda estava na disputa, a diferença entre a curva de intenção de voto do primeiro turno e a curva do segundo turno de Jair Bolsonaro era bem maior, porque Jair Bolsonaro não tinha, obviamente, aqueles 8, 9, 10 pontos de Sérgio Moro no primeiro turno, mas quando era oferecido o cenário de segundo turno, enfrentamento direto Bolsonaro-Lula, ele recuperava, ele incorporava esses eleitores. Então, abria-se o desempenho dele. Já agora, sem Sérgio Moro, o seu mercado adicional, o que ele pode trazer de votos, de apoio eleitoral numa segunda rodada, no segundo turno, é muito diminuto. Esse eleitor que potencialmente votaria em Jair Bolsonaro no segundo turno, ele já está fazendo essa opção no primeiro turno, e isso, como nós comentamos antes, é o que explica esse crescimento paulatino dele. Já no caso de Lula, não. Você tem candidaturas como a de Ciro Gomes, mas também não vamos esquecer candidatura de Simone Tebet, de Janones aí colocados, onde a maioria dos eleitores desses candidatos no primeiro turno vão votar, ou dizem que vão votar, em Lula no segundo turno. Outros não, uma quantidade menor, muito menor, vai simplesmente se abster, outros vão votar branco e nulo, etc. e tal. E por isso abre-se essa diferença aí, da qual o Lula se expande do primeiro para o segundo turno, em termos de percentuais, de 44% para 53%. Esse 44 a 53, Thaís, vale o nosso ouvinte registrar. No Brasil se trabalha muito, época de eleição, os números que no dia da votação são divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, eles são todos relativos a votos válidos. E, quando nós estamos conversando agora sobre pesquisas, nós estamos falando em intenções de votos
sobre o total dos eleitores. Então, vou dar um exemplo. Nós estamos falando, você acabou de mencionar, de citar, que o placar é 53-36 no segundo turno na pesquisa IPESP, nessa última divulgada na segunda-feira ontem. O que é que corresponde a isso em termos de votos válidos, Thaís? Isso é um enfoque interessante. Corresponde a uma vitória de Lula de 60 contra 40. 60% contra 40%. Lembrando que a eleição de 2018, Bolsonaro teve 55% e Fernando Haddad 45%. Então, isso é uma mudança, uma inversão de um lado para o outro, do lado do Bolsonaro para o lado do PT, do seu adversário, de 15 pontos, Thaís. Aliás, Lavareda, a gente falava sobre a diferença dessa eleição, né, que envolve um presidente versus um ex-presidente. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. E também nunca houve um pacote social, um pacote de auxílio tão grande, com tanto valor envolvido, tão abrangente, como dessa vez, não é? A mudança no valor do Auxílio Brasil, auxílio aos caminhoneiros, taxistas, a redução do preço da gasolina, do diesel e do etanol. Isso tudo está começando a chegar agora à percepção das pessoas em agosto. Aliás, com antecipação também do calendário do pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$600 para o começo do mês de agosto. Isso normalmente aconteceria na segunda quinzena. Você que acompanha há tanto tempo o quadro eleitoral, Lavareda, imagina que tipo de impacto pode haver desse pacote social num momento ali tão crucial da corrida eleitoral? Olha, Thaís, obviamente deve haver algum impacto, né? Quando essa pesquisa foi realizada, a maioria esmagadora do eleitorado já tinha conhecimento desse pacote. É porque ele foi muito noticiado, a votação, o ritmo da votação, as discussões dentro do Congresso, etc. e tal. Então, isso, com certeza, a maioria dos beneficiários já tomou conhecimento, já havia tomado conhecimento no momento dessa pesquisa. Mas agora é plausível nós supormos que a efetivação, a concretização disso, quando as pessoas vão receber, isso foi antecipado pelo governo, dia 9 de agosto, vão começar a receber a primeira parcela desse auxílio turbinado, né, não só para os beneficiários do Auxílio Brasil, como também para caminhoneiros, taxistas, alguns outros segmentos do eleitorado. É natural que isso venha a ter algum impacto. Mas é preciso nós levarmos em conta, Thaís, que dificilmente terá o mesmo impacto que teve sobre a avaliação do presidente lá atrás, em 2020, quando o auxílio foi lançado, o Auxílio Brasil foi lançado lá na época do pico da pandemia, da primeira onda da pandemia, e não terá o mesmo impacto, por quê? É um fator fácil de entender, tá? Aliás, dois fatores fáceis de entender. O primeiro deles é o universo que esse pacote alcança, que esse pacote atinge. E estima-se que esse universo pode chegar a 21 milhões de pessoas. Não é pouco, não é pouco. Ocorre que a época do primeiro Auxílio Brasil, quando foi criado no período, como eu já disse, o período agudo da pandemia, ele atingiu, Thaís, vamos anotar o número, ele atingiu 68 milhões e meio de pessoas. É uma diferença notável. Então, não é possível alguém supor que o auxílio agora, esse auxílio turbinado de R$200, terá, para 21 milhões de pessoas, terá o mesmo impacto que aquele outro que teve para 68 milhões e meio de pessoas, sendo que naquele momento o auxílio, Thaís, variou entre R$600 e R$1.200. As mulheres chefes de família recebiam R$1.200 na média. Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator, Thaís, é o seguinte: o eleitor não vota por um gesto de gratidão, ele vota consciente ou inconscientemente, vota como investimento, ele vota pensando no futuro dele, não em gratificar eventuais benefícios ou ganhos que tenha tido de parte de políticos ou de parte de governos. E, quando nós olhamos para frente, o eleitor vai se perguntar: será que esse auxílio continua ou não continua?
E quando ele olha para os dois candidatos, dificilmente, Bolsonaro já disse, já insinuou que ele pode continuar, embora membros do seu governo tenham dito que não, que ele tem data marcada e, aliás, a lei que o estabeleceu indica isso, data marcada, mas o presidente tem dito que ele vai continuar com auxílio e que provavelmente vai deixar isso mais explícito durante a campanha. O ex-presidente Lula, com certeza, durante a campanha vai dizer o mesmo. Então, para o eleitor, a continuidade do auxílio, a expectativa da continuidade, ela está colocada, ela está posta por um ou por outro candidato. Então, não tem incentivos concretos àqueles que hoje, por algum motivo, por vários motivos, pela avaliação retrospectiva dos seus governos, etc., pretendem votar no ex-presidente Lula. Não há motivo, não há motivação substantiva para um grande contingente deles modificarem seu voto na direção do atual presidente, Thaís. Lavareda, nós podemos ter o encerramento dessa disputa Lula-Bolsonaro no primeiro turno? Isso é próximo, aí, segundo os números que você tem, as expectativas de mudança projetadas aí para os próximos levantamentos? Ou teremos certamente um segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Olha, Pedro, em primeiro lugar, nós estamos distantes ainda da eleição para termos certeza absoluta de qualquer coisa. Tudo que nós estamos falando, inclusive, o raciocínio que eu fiz sobre o impacto desse pacote de benefícios, né, aprovado na PEC recente, tudo isso é colocado de forma hipotética. Eu disse que vai haver algum impacto, mas apenas sublinhei que, no meu entendimento, esse impacto não vai ser tão grande quanto alguns poderiam supor. Bem, passando para responder a sua questão diretamente, nós temos aí 2 cenários nessa pesquisa do IPESP. E há outras pesquisas também. Sai uma pesquisa do BTG, nós vamos ter pesquisas do Datafolha essa semana. Então, nós temos 2 cenários. Pela intenção de voto estimulada, a possibilidade de segundo turno hoje é distante. Nós temos um candidato com 44% e o conjunto dos outros candidatos todos dá alguma coisa em torno de 50%. 51%, então uma distância de 7 pontos. Já na questão de voto espontânea, aquela que é de fato o que nós devemos considerar a intenção de voto, nós temos 40 a 37, 40 a 37, né? 40 a 36, aliás, 40 a 36. Daria uma distância, daria uma vitória no primeiro turno. Mas esses números, naturalmente, são provisórios. Pedro, eu acredito que o que vai definir a vitória ou não no primeiro turno, né, nesse momento mais provável do ex-presidente, que lidera todas as pesquisas há mais de um ano, o que vai definir essa vitória no primeiro turno, a possibilidade de socorrer, são 2 coisas. Primeiro, a qualidade das campanhas. A campanha do ex-presidente e a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, Pedro, que, por exemplo, Fernando Henrique foi vitorioso em 2 eleições, 94 e 98. Eu coordenava as pesquisas e era consultor de estratégia da campanha dele naqueles 2 momentos. Naquela época eu trabalhava ainda em campanhas. Pois bem, ele, no meu entendimento, ganharia de toda sorte aquela eleição no primeiro ou no segundo turno, mas a qualidade da sua campanha, conduzida pelo Nizam Guanais, que à época também se dedicava a campanhas eleitorais, deixou de fazê-lo tempos depois, a qualidade foi fundamental para segurar a vitória no primeiro turno. A qualidade, então, da campanha conta demais para definir, porque essas vitórias de primeiro turno, Pedro, se definem por uma margem muito pequena. Fernando Henrique, em 94, ganhou com 54% no primeiro turno. E em 98 ganhou com 53%. São margens relativamente reduzidas. E o segundo fator, Pedro, é o clima da campanha em setembro. E aí, naturalmente, se o clima estiver acirrado que dramatize a manutenção ou não das regras democráticas, etc., trocando em miúdos.
Se o presidente Bolsonaro estiver estressando demais o campo e os limites democráticos, ou seja, agredindo o Supremo Tribunal Federal, discutindo urna eletrônica, Tribunal Superior Eleitoral, etc., se tiver com esse tom, a sociedade e os eleitores dos demais candidatos podem vir a preferir, né, resolver a eleição no primeiro turno, então o ex-presidente Lula e lhe permitindo ultrapassar a marca dos 50%. Então, qualidade da campanha, mas clima da conjuntura político-eleitoral aí na segunda metade de setembro vão ser os fatores decisivos para responder essa questão, Pedro. Obviamente, outros institutos, Datafolha, na sua última pesquisa, mostrava uma margem para a vitória de Lula no primeiro turno. Vamos ver como é que o Datafolha vem essa semana. Outros institutos têm outras medições, mas eu acredito que, a despeito de quaisquer números, esses dois fatores que eu mencionei para definir se a eleição terá 1 ou 2 turnos, Pedro. Antônio Lavareda, cientista político com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Para a gente terminar a nossa conversa sobre a pesquisa IPESP, Lavareda, queria falar com você sobre rejeição. Na medição que está sendo divulgada agora, Lula tem 43% de rejeição, Bolsonaro tem 58%. Como é que se reduz rejeição, Lavareda? Olha, reduz-se rejeição com qualidade das campanhas, ou seja, abordando de forma positiva aquelas temáticas que são do próprio candidato. Por exemplo, a questão das mulheres. A rejeição é maior entre as mulheres, a rejeição do presidente Bolsonaro. O que é que ele faz? Ele traz a primeira-dama para a campanha. Estou dando um exemplo concreto de alguma coisa que houve recentemente. Isso é uma atividade concreta, um exemplo prático de como é que você enfrenta um fator de rejeição. Óbvio que enquanto os candidatos trabalham para diminuir a sua rejeição, os adversários estão fazendo o trabalho oposto, ou seja, se esforçando para manter ou elevar a adversários. Nesse particular de rejeição, Thaís, talvez seja interessante para o nosso ouvinte registrar, tomar conhecimento do seguinte: nessa última pesquisa houve um fenômeno bem curioso, ou seja, afora Lula, Bolsonaro e Ciro, tem perto de 100% de conhecimento. Para você imaginar, só 1% dizem, dos eleitores brasileiros, dos entrevistados nessa pesquisa, dizem que não conhecem Lula ou Bolsonaro. Um pouco mais, 6% dizem que não conhecem Ciro. Então é mais 90%, é quase o universo todo conhecendo esses 3 nomes. Mas os demais nomes, como Simone Tebet, como o Luciano Bivar, têm taxas de conhecimento ainda baixas. E eles têm se tornado conhecidos à medida que viajam o país, que têm dado entrevistas, etc. Pois bem, o que é que tem ocorrido? Tem ocorrido o seguinte: tem diminuído o desconhecimento deles, mas tem aumentado a rejeição a eles, os eleitores que dizem que não votariam de jeito nenhum. Então é um fenômeno curioso. Quanto mais eles têm se esforçado para levar sua mensagem através de entrevistas, de participação em programas, de viagens, etc., o grau tem de fato aumentado por conta desse esforço, mas o que se tem verificado de fato é que a sua rejeição vai se elevando por conta do que você comentou, tá aí no início do programa, e eu comentei meses atrás, conversando com você e com o Pedro, que é a singularidade dessa eleição. E é uma singularidade que não é só, como eu disse à época aqui na Rádio Bandeirantes, que não é só do Brasil, é uma singularidade em termos internacionais. Raríssimas vezes houve em qualquer parte do mundo o enfrentamento nas urnas de um contra um ex-presidente, Thaís. Antônio Lavareda, hein? Jornalista, cientista político, presidente do Conselho Científico do IPESP, está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, conversando sobre mais essa pesquisa que foi divulgada ontem, destrinchando os números, explicando cada detalhe para os nossos ouvintes. Lavareda, obrigado pela presença aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, Pedro, Thaís. Um abraço para vocês e para os ouvintes. Muito obrigada. Minuto da Copa do Mundo.